Bom, então nós estamos mais uma vez reunidos para nosso grupo de estudo de mediunidade, continuando o livro dos médiuns, Lugares Assombrados, e falando da revista Espírita, que é um adendo do final do capítulo de Lugares Assombrados, que cai aqui em Revista Espírita, ano 3, fevereiro de 1860, História de um Danado. E dentro desse estudo, a gente parou na pergunta 69. Dessa vez eu deixei o lugar certinho. Então vou aproveitar que você chegou para você começar a ler já para nós. Para poder concentrar já no Item trabalho. 69. Apesar de sua inferioridade, esse espírito sente os bons efeitos da prece. Vimos o mesmo da parte de outros espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza. Como é possível a espíritos mais esclarecidos, de inteligência mais desenvolvida, mostrarem completa ausência de sentimentos, sorrirem de tudo quanto há de mais sagrado? Numa palavra, de nada se tocarem, nem concederem a menor trégua ao seu cinismo? Bom, vamos primeiro tentar destrinchar a pergunta. Vamos tentar fazer de uma forma diferente para a gente poder até conseguir discutir mais. Bom, vou começar falando o que eu vi dessa pergunta aqui de interessante que eu já vi logo de cara, que a gente precisa separar a inteligência de sentimento, né? Inclusive as equipes das trevas são de espíritos extremamente inteligentes, né? Organizados, né? Principalmente na obra de André Luiz a gente vê isso. Então, inteligência é separado de sentimento. Então, espíritos extremamente inteligentes, mas extremamente atrasados em moralidade. Né? Esse é o primeiro ponto que eu vi da pergunta. O outro ponto é a questão de aqueles que estão totalmente focados, vamos dizer assim, no mal. A princípio, a prece parece que não tem efeito porque ele continua fazendo o que ele está fazendo. Mas o que acontece? A gente já viu já antes que a prece feita por alguém, mesmo que a princípio não se veja um resultado, ao longo do tempo aquilo ali vai trazendo algum incômodo, né? Porque se você está num caminho e sente uma outra coisa, é um incômodo, né? Se você está no mal e sente uma luz, é um incômodo. Se você já está no bem e vai para as regiões trevosas, é um incômodo. Então, aí com esse incômodo, vai às vezes gerando reflexões, até chegar ao ponto que o espírito pode, às vezes, ter uma intervenção, um auxílio. E é justamente isso que acontece, por exemplo, com as mães, que às vezes ficam séculos e séculos acompanhando os filhos, tentando ajudar, orando por eles, e aí, de um certo momento, consegue. E aí o espírito às vezes fala assim, mas você me abandonou, você não esteve aqui. Mas por quê? Ele não enxergou, né? Tá numa outra vibração, né? Mas a mãe lá, e vibrando, e orando, e tentando ajudar o seu filho. Por isso que, em termos de auxílio a espíritos endurecidos, nada melhor do que aqueles espíritos que têm aquela ligação afetiva, né? Então, o que vocês acham que vai ser a resposta? Como é possível espíritos mais esclarecidos mostrarem completa ausência de sentimentos e até escarnecer das coisas, né, elevadas? Nós somos espíritos endurecidos e na parte moral bem trevosos, mas nós somos inteligentes. Como é que nós usamos recursos para persuadir outros e para manter o nível vibracional? Nós, assim como eles, entenderam que se eu usar mecanismos como a música, eu consigo provocar sentimentos.
e levar toda uma massa em torno daquele sentimento que eu quero. Então, por exemplo, quando a gente vê uma propaganda que tem uma musicalidade sentimental muito forte, independente do conteúdo ali que ele toca. Então, nesse momento ali, né, no caso dos espíritos mais inteligentes, que o contexto né, dos espíritos inferiores, mas que têm astúcia, eles usam destes mecanismos para a própria sobrevivência. Então é como se nós moldássemos uma propaganda, né, uma propaganda ruim, mas a gente colocasse uma música que tocasse o coração daquelas pessoas. Então elas vão se sentirem comovidas, mas a mensagem é outra, né? Então a gente faz uma música toda concentrada. Quando ele faz essa colocação, né, da inteligência e coloca a ausência de sentimento, quer dizer que ele está sendo só razão ali, né? É como alguém que está provocando, né? Então ele usa da astúcia e das fraquezas que aquela massa possui e a domina. E a gente vê isso na nossa vida, né? A gente vê isso em alguns ambientes de comunicação, quando a gente precisa dominar um certo público, né? A humanidade usa esses mecanismos, né, de controle. E aí tem um ponto e vírgula, e aí coloca assim, né, sorriem de tudo quanto há de mais sagrado. E aí lá no finalzinho, né, ele faz a pergunta finalizando para o cinismo. Eu acho que é essa colocação assim também, trazendo bem para a nossa realidade, assim, sabe? Uma pergunta bem atual. Porque esse espírito, apesar, igual ele fala, apesar que ele é muito bruto, ele ainda foi tocado. Quer dizer, porque às vezes ele não desenvolveu tanto assim inteligência, porque tem espíritos muito inteligentes que aí é mais difícil. Porque como o espírito já é muito inteligente e ele tem pouca moralidade, já é mais difícil chegar na vibração ou na tentativa de auxílio. Por isso que, por exemplo, no livro Libertação, foi a maior dificuldade para ajudar lá o Gregório lá, que ele era o líder, ele era um papa, né? E ele era o líder da Falange das Trevas, então precisou do André Luiz com a equipe, lembra? Ir lá e às vezes ir disfarçado, e entrar, e aí no final colocar a mãe na frente dele para ele poder sentir aquele baque, ser tocado, né? Então é isso que está falando. Às vezes os espíritos muito cruéis, mas mesmo assim conseguem chegar até eles, existem, mas existem aqueles que às vezes o que a gente pensa? Ah, não, se o espírito é mais inteligente, vai ser mais fácil chegar, né? E aí ele tá falando assim que, como uma pessoa esclarecida, inteligente, e ela tem escárnio, ela é cínica, tá? Como que é possível isso, entendeu? A pergunta? Como que é possível? A gente pega espíritos às vezes muito mais brutos e consegue, às vezes a oração toca eles. Mas é porque às vezes eles são brutos, mas não chegou num ponto ainda de raciocínio. Às vezes alguém não chegou falando assim, não mostrou para ele assim, olha a lógica disso aqui. E aí ele, nossa, é mesmo, estou fazendo, entendeu? Tem um ponto também que por mais que o espírito seja endurecido, ele passou por um colo de mãe, ele passou por um momento de sorriso. Por mais que seja, em algum momento, ele passou por um ponto que ele era feliz. Aí a espiritualidade utiliza dessa lembrança dele para que um espírito que, por exemplo, uma mãe que tem um sentimento mais materno, um sentimento mais aflorado, naquele momento que vai fazer a prece, utiliza aquele momento, concilia a situação. Só que o que acontece? Esses espíritos inteligentes que às vezes a gente acha que a prece não está alcançando, por que é mais difícil? Porque eles são mais orgulhosos. Então o orgulho bloqueia. Né? O orgulho não bloqueia. Só o orgulho, mas eles conseguem fazer as manipulações de proteção da prece também. Eles conseguem criar campos que impedem que a prece chegue neles. Essa é uma outra relação desses espíritos inteligentes. Aí como é que faz para quebrar? O que a espiritualidade usa então para chegar
lá e tocar no coração dele. Eu penso assim, né, um pouquinho que eu vi, eu estou lembrando de um livro que chama Tambores de Angó. Tinha uma comunidade muito forte que estava atacando uma casa espírita. E só que a casa não tinha força suficiente, energia suficiente para combater. E aí a espiritualidade interviu, né, sobre essa casa para ajudá-los. E aí quando eles se depararam, eles eram tão densos, assim, tão bem estruturados, vamos falar assim, que era impossível de chegar. Então como é que eles fizeram? Eles deram o primeiro passo, tipo, foram até eles, no sentido de nós somos iguais. Uhum. E aí nessa colocação de nós somos iguais, eles vieram buscando. Então, tipo, é como se a gente, para entrar na favela, a gente não tem que baixar a guarda. No sentido de, eu não posso ir com o melhor carro, não posso É o ir com libertação. o melhor carro. Exatamente. André Luiz e os outros foram disfarçados. O ação e reação também. Tem que trazer primeiro a conversa, sabe assim, ó, igual. Uhum. Ele baixa-se primeiro a frequência para ficar igual. E aí na hora que fica igual, você entra. Tá na mesma sintonia. Isso. E aí a espiritualidade começa a puxar. Porque aquele ação e reação tem uma história assim, que o André Luiz e o Hilário vão ajudar os dois filhos de um cara que era muito focado em ouro. E aí um chamava Leonel e o outro esqueci o nome. E aí o que eles fizeram? Eles se tornaram amigos desses dois. Adquiriram a confiança dos dois. Aí eles foram conversando. Aí chegou um ponto que o Leonel e esse outro, aí eles foram falar pro André Luiz que eles faziam parte da Escola dos Vingadores e que eles tinham técnicas para poder fazer hipnose, para poder chegar. Aí a gente tem um desejo, uma ideia central na nossa vida, né? Então, vamos supor, a ideia central do pai desses meninos era focado no ouro. E aí, como a ideia central era focada no ouro, eles hipnotizavam ele com coisas de, tem um terreno bom para você comprar, tem uma pilha de ouro, e aí conseguia entrar na sintonia e jogar as imagens e influenciando negativamente. Exatamente. E aí, com isso, eles foram falando em como é que eles faziam, porque o André Luiz e o Hilário adquiriram a confiança deles, e aí no final, aos poucos, eles foram conversando, foram mostrando, e aí conseguiram auxiliar os dois. É isso, exatamente isso. Isso foi muito tempo trabalhando com eles? Não. Foi questão de dias, semanas ali, trabalhando ali, já conseguiram. Porque da mesma forma que os irmãos das trevas são muito organizados, então os superiores, os elevados são muito mais. Tem várias formas de conseguir. Porque aí também depende de merecimento, entendeu? Depende do resgate das pessoas, depende de uma série de... Mas vamos ver então a resposta, porque deu bastante... Deu bastante conversa. A prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impelido pelo orgulho, revolta-se contra Deus e persiste nos seus desvios, ainda os exagerando, como faz os espíritos infelizes, sobre estes a prece nada pode nem poderá fazer, a não ser quando um clarão de arrependimento neles se manifestar. Para eles, a ineficácia da prece é também um castigo. Para eles, a ineficácia da prece é também um castigo. Ela só alivia os que não estão totalmente endurecidos. Aí vem uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que é aquele negócio assim. Tá, você tem lá uma legião de trevosos, e eles estão organizados, com sociedade, com tudo. Por que a espiritualidade não vai lá e arranca isso? Um por um. Por que eu não posso ir lá e tiro o comandante, vou tirando os ministros, e vou tirando aquele povo todo? Por que tiram os menores? Não, por que não tira, não desfaz logo de cara? Maior não já chega pra lá não e ser tira a força, tudo. Nada é imposto. O livre-arbítrio, né? Esse é um primeiro ponto. Esse é um ponto. A espiritualidade nunca vai usar da violência.
Mas tem uma questão, é toda uma relação mental e de vibração, não é? Então, por mais que eu retire ele daquele local e leve para outro, o mundo, a existência, o universo daquele espírito, ele não se desloca, é o mesmo. Então eu posso arrancá-lo, levá-lo para nosso lar, aquele corpo energético, mas o universo dele está formado ali. Ele vai se sentir mal até querer voltar e vai... Por isso que eles fazem assim na desobsessão. Eles pegam, às vezes, compulsoriamente aquela pessoa, leva para desobsessão, porque lembra que no Instruções Psicofônicas e no Voz do Grande Além, que ele fala? A maior parte das comunicações não resolve. Então, mas aí o que acontece? Eles trazem eles para essa reunião, eles acabam absorvendo os fluidos e aí já começa uma modificação. Aí fala, ó... Bom, vamos continuar então. A gente estava falando o seguinte, que eles, tempos em tempos, eles pegam esses espíritos, inclusive os líderes das falanges, compulsoriamente levam para a reunião, e aí na reunião eles vão trazer energias, né, trocar energias, às vezes levam ele para um lugar de estudo compulsoriamente, por alguns dias, algumas semanas, e aí termina e fala assim, pronto, agora o que você quer fazer? Você quer tentar continuar? Porque para ver se tem um arrependimento, se tem, entendeu? Quer continuar, quer tentar, ou não, quer voltar. Aí deixa ele escolher, ou ele pega e volta para o lugar onde ele estava, ou às vezes ele pode arrepender e tentar encontrar uma recuperação. É por isso que lá no Instruções Psicofônicas e Voz do Grande Além mostra que a maior parte não tem efeito. Só depois de várias vezes repetindo as vindas, é que aquele espírito começa a ter algum tipo de... Então, igual o Leandro falou, realmente tem um monte de técnicas e tem um monte de possibilidades. Só que ele fala assim, que não tem efeito quando o espírito não está arrependido, mas tem uma parte do livro dos médiuns que fala o seguinte, nada é perdido, então a oração não é perdida, é como se ficasse registrado, acumulado. Quando a pessoa arrepende, vem aquele clarão, aquele tanto de coisa, e aí ele de repente abre a visão para ele, ele enxerga tudo, aí arrepende, aí recupera até mais rápido. Entendeu? Então nada se perde. Às vezes a princípio não tem efeito, mas todos os esforços, no final tem uma... Por isso que fala aí, para eles a ineficácia da prece é também um castigo. Momentaneamente, porque naquele momento, se a pessoa estiver muito endurecida, a prece ela é refratária, né? Ela passa direto, não faz, mas ela fica armazenada ali. Não reverbera nele, mas ela fica ali. Quando chega o momento certo, aquilo ali quando ele se arrepende, é exatamente no momento que ele se arrepende. E é aquilo lá mesmo, ó, o espírito orgulhoso, ele além dele se achar melhor do que todos, ele está revoltado contra Deus. Para ele, ele sabe que Deus existe, mas para ele não quer seguir aquele caminho naquele momento. Por quê? Ele às vezes utilizou a inteligência muito pro mal e ele está sentindo cômodo do jeito que está ali. Entendeu? Então, aí é um processo difícil. Bem difícil. Agora, o espírito que já se arrependeu, lembra que nas comunicações que ele fala assim, continua orando, que eu estou sofrendo, mas quando vocês oram para mim eu sinto um alívio, lembra? Nas anteriores? Por quê? Para quem já arrependeu, a prece vai causando aquele impacto, né? Vai incentivando aquela pessoa a querer melhorar cada vez mais. Um remédio, né? Um lenitivo. Isso mesmo. Acho que pode ir para a próxima. não tem dúvida mais não, né? Ela só alivia os que não estão totalmente endurecidos, né? Que é exatamente aqueles que já começaram a se arrepender. Vamos terminar a sessão, hein, de evocação, finalmente. Então vai lá, o Paulo, lê pra gente, é 70. Quando vemos um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, há uma razão para nos abstermos de orar por ele? Então, pensa assim, peraí,
Se quem não está arrependido da prece não tem efeito, Por então que vamos que eu vou parar de rezar? orar, ué, por ele, né? Basicamente é isso a pergunta, né? Resposta: não, certamente. Porque cedo ou tarde ela poderá triunfar de seu endurecimento e fazer com que nele germinem pensamentos salutares. Tá vendo? Fica no germe ali. Aí, quando ele se arrepende, todas aquelas orações causam aquele efeito salutar. Então, nada se perde, né? Então, é bom a gente continuar se esforçando, tentando ajudar, né? Por isso que na desobsessão, os benfeitores, eles continuam trazendo as pessoas, mesmo quando elas, né? É isso mesmo. O livro Missionários da Luz, acabei de achar aqui. Que aí ele vem falando sobre diferentes faculdades, e aí a gente tem sobre essa questão aqui da prece, as trevas usam uma ferramenta de controle, que são uns dispositivos mentais. E a luz também tem, de controle deles, exatamente para ajudar a favorecer que os magnetismos, os melhores fluidos possam alcançar esses espíritos. Então as preces são fundamentais nisso. Um dos métodos que eles utilizam para manter a pessoa naquela hipnose, negativo falando, são os ovoides. Lembra os ovoides? Porque assim, o Missionários da Luz é um tratado sobre mediunidade. É um tratado sobre mediunidade. Eu vou só pausar aqui, que aí dessa vez não vou parar não. Bom, então, tá gravando, né? Então, esse livro Missionários da Luz é um tratado sobre mediunidade, né? Um livro fantástico, que fala das faculdades mediúnicas, né? Fala sobre alguns trabalhos, sobre a epífise, né? A glândula pineal, questão da vibração, da sintonia. Então, é um livro muito bom. Ele, junto com Libertação e Nos Domínios da Mediunidade, é uma trilogia de mediunidade. É muito bom mesmo. E nos três, né? Nos Domínios da Mediunidade, no Missionários da Luz e no Libertação, fala dos ovoides. Por quê? A pessoa está com um pensamento fixo no ódio, por exemplo. E aí eles vão pegar um espírito que... Aí a gente lembra o seguinte, tem 3 situações que o perispírito restringe. Uma positiva e 2, assim... Uma positiva, uma neutra e uma negativa. A positiva é quando praticamente o perispírito se mistura com o espírito, não dá para identificar mais ao certo, quando o espírito atinge a perfeição. Esse é o positivo. O neutro é quando você vai reencarnar. Porque você vai reencarnar, precisa do perispírito restringir para poder ligar com o embrião, né? E o negativo é quando o espírito está muito com pensamento fixo no ódio, por exemplo, ele restringe até virar um ovinho. Nesse nível aí ele já atingiu o abismo. Em termos de trevas. Porque está com o pensamento tão fixo nisso que eles conseguem restringir o perispírito dele, ele vira um ovinho porque fica só vibrando isso. É um ovinho que fica liberando energia de ódio. Da mesma forma que a luz, né, que vocês acabaram de brincar, né? Nossa, mas negativo é muito triste. Porque imagina, ele já passou por várias formas animalescas, e aí chega no último grau. E como é que é tratado um espírito desse que virou ovoide? Com prece, vibração, muitas vezes, não, mas para reencarnar precisa sair do estado de ovoide, né? Ele vai para câmeras de ressonância. Aí Às vezes ele continua por várias, porque aí eles pegam esse espírito ovoide, e vamos supor que uma pessoa encarnada está no ódio. Aí o que eles fazem? Eles pegam esse ovoide e instalam dentro do cérebro da pessoa. Perispiritual. E aí aí piora, aí a pessoa fica às vezes louca, piora mais ainda a situação dela. Aí pode virar um monte de coisa, pode virar uma doença grave, um câncer, epilepsia, um monte de coisa. E às vezes, e aí o que acontece? Quando entra nesse estado de como é que fala? De quando conecta, assim, de embrenhamento, assim, vamos dizer,
Você não pode simplesmente chegar e retirar o obsessor, porque a pessoa pode até morrer, o encarnado. Tá tão integrado no outro que faz Exatamente, que no livro de André Luiz fala isso. E aí... Hã? Vira um corpo só. Praticamente. E aí, precisa ir tratando, a pessoa vai no centro, recebe tratamento, começa a trabalhar, começa a dar paz, porque aí ela tá tanto ajudando ela, quanto dando um exemplo e ajudando aquele ovoide que está nela. E aí vai. E às vezes, se a pessoa não buscar o tratamento, isso aí pode continuar, desencarna, reencarna, pode continuar por reencarnações. Porque não pode tirar de repente. Eu ouvi falar que aquelas crianças que nascem grudadas, cabeça Aí já grudada, são dois espíritos que se entrosaram e aí acaba, né, tendo que... Mas pode acontecer, né? Pode acontecer nesse Desse formato sentido, também. né? Só que nesse caso aí, o negócio não sai um corpo feliz. É alguma coisa que não é humana. Porque aquilo ali virou não é um tipo de simbiose, mas é aquela simbiose negativa. No livro Mecanismo da Mediunidade também fala. É uma simbiose, como é que chama aquela simbiose que é negativa? A gente falou já disso aqui. Que é o predatismo, esqueci como é que é. Simbiose, eu vou colocar simbiose negativa só pra... Pra tentar encontrar. É muito triste. E a gente vê... parasitismo. Aí já se transforma em um parasitismo. Aí, para você conseguir, você tem que esperar o tempo, ir ajudando as vibrações do trabalho no bem. Aí até que chega um momento que aquele ovoide consegue ser retirado. E ele consegue ser retirado, consegue receber as vibrações e consegue recuperar a forma humana. Então, é um processo demorado. Então, uma das técnicas que ele usa é isso. Restringe a pessoa, o espírito está bem arraigado, conecta com uma pessoa encarnada para poder prejudicar. E aí, para poder ajudar tanto o encarnado quanto o ovoide, precisa de tempo, oração, trabalho no bem, para poder conseguir desvencilhar. É isso aí. Então, é bem complicado, gente. Não é fácil, não. E aí, quando a gente sabe disso, aí que a gente tem que evitar esses pensamentos fixos, né, a ficar focando, às vezes, numa coisa negativa. Né? A gente tem que tentar, porque aí, quando a gente também está com a disciplina do trabalho do bem, quando a gente está sempre buscando o bem, ajudando, a gente está automaticamente desvencilhando dessas possibilidades. Né? Porque seu corpo acaba vibrando, né? Uma outra faixa. Aí foi o exemplo do ódio, né? Mas pode ser qualquer vibração negativa, né? Bom, então a gente sabe que a prece nunca é demais, né? Que a prece... Agora, Leandro, a gente vai ler direto vários, porque agora é bem... essa sexta sessão, isso. A sétima sessão, a oitava sessão... A gente pode ler direto, até essa observação que eu acho que vai dar. Porque agora é mais para a gente ver como que está a situação do espírito. Isso. Aí você pode ir lendo, aí se vocês quiserem parar, alguma coisa a gente para. Legal. Então vai lá. Pode ir, Leandro, é você mesmo. Deixa as meninas. Não, vai, Pode ir. Então vamos lá, 71, evocação, resposta. Eis-me aqui. 72. Então, agora podes deixar a casa de Castelnander quando quiseres? Resposta. Permite-me, porque aproveito vossos bons conselhos. 73. Experimentas algum alívio? Resposta. Começo a ter esperança. Se pudéssemos ver-te, sobre que aparência te veríamos? Resposta. Ver-me-ias de camisa e sem punhal. Maravilhoso. Então o que aconteceu? Ele começou conversando com ele e ele se arrependeu. Porque no começo, ele ficou 200 anos lá, ele não estava arrependido, estava vivendo aquilo ali ele chegou até, o primeiro cara que morava lá, ele tinha um resgate já a passar, e ele apareceu para essa pessoa morreu do coração, com a vista dele. E a vista dele era horrorosa, ela é tudo sangrento, com punhal.
E aí o cara ficou horas sofrendo, ele não morreu na hora com esse ataque lá, só ficou horas sofrendo. Mas aí essa pessoa que desencarnou sim, igual a gente viu, ela tinha que passar por isso. E aí o segundo que foi lá, que é o filho desse cara que morreu, ele recebeu uma bofetada dele. E aí quando evocaram ele já estava há 200 anos, só que o que aconteceu, que ele começou a arrepender? Aquilo ali estava incomodando tanto ele, de ficar preso naquele lugar, ele ter que reviver aquilo, que aquilo ali começou a Incomodar. não fazer bem mais para ele. Sim. E aí começaram a evocar ele, começaram a orar por ele, e aí começou a transformar. Porque quando ele se arrependeu, e aí começaram a orar por ele, ele começou a... Então nesse aqui, ele já começou a ter esperança, já aproveitava os bons conselhos, já estava de camisa e sem punhal, olha... Então nessa mensagem, é interessante, essa mensagem eu já tinha falado, tem lá no Céu e Inferno também, essa mensagem. Então mostra desde o começo, do início dele, da situação e a transformação dele. Interessante, né, ver esse caso, né? Por que não mais terias o punhal? Que fizestes dele? Resposta. Eu sou o maldito. Deus me poupa a sua vida. Ele está maldizendo o punhal já, né? Já está tão arrependido que ele já não quer saber mais disso, né? Se o senhor, filho, voltasse a casa, ainda lhe farias mal? Não, pois estou arrependido. Então, o senhor de filho é o filho do cara que morreu, né? Que levou a bofetada quando ele foi lá, né? E se ele ainda te quisesse desafiar? Resposta. Não me pergunteis isso. Não poderia me dominar. Isso estaria acima das minhas forças. Porque não passo de um miserável. Então, aí você viu o limite, né? Ele está melhorando, só que, lógico, né? Um espírito que está em recuperação, você vai desafiar, né? Então, aí vem, chega até ele aquela tentação, né? Aquela vibração que ele não está preparado ainda para combater, né? Ele ainda sente um sentimento ainda, né, de Aham. raiva. As preces do senhor de filho ser-te-iam mais salutares que as de outras pessoas? Sim, pois a ele é que fiz o maior mal. Olha só que interessante. Agora a gente viu. Rasguei. Não, tem problema não. A gente não só viu o valor da prece, como o valor do perdão. Esse que é o ponto. Lembra que no livro dos Espíritos, pode ficar à vontade, né? Lembra que no livro dos Espíritos fala assim que o que é caridade? Aí fala benevolência para com o próximo. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Então, o perdão é uma das maiores caridades. E o perdão transforma, é esse ponto que eu queria chegar, porque é uma das outras formas que os espíritos bons utilizam para poder retirar obsessões. O que eles fazem? Por exemplo, isso tem muito nas obras de André Luiz também. Por exemplo, a gente tem um obsessor e ele está perseguindo a gente, perseguindo. Aí o que eles fazem? Vamos pegar uma pessoa que ele gosta. Então vamos supor, pega o filho dele. E aí vão aproximar esse filho dele da gente. E aí a gente ajuda o filho dele. Entendeu? Olha a tática. Aí a gente ajudando o filho dele, ele vai olhar assim e falar assim, nossa, essa pessoa ajudou meu filho, como é que eu vou perseguir ele? Não tem condição mais. É bem assim. E aí ele melhora. E aí consegue chegar no ponto, consegue transformar. Porque aí o que acontece? Aquele ódio que ele sentia substituiu pelo amor, porque você está mostrando que você ama ele. Então, o perdão, por que a prece do cara que ele prejudicou é mais forte? Porque mostra o perdão, e o perdão, ele remove montanhas, né? O perdão, ele... Por isso que os inimigos, outra técnica, os inimigos nascem na mesma família, pai, filho, irmão, por quê? Porque esquece todo aquele passado, aí lógico que fica aquela repulsa, fica aquela, nossa, não gosto daquela pessoa, fica. Só que é aquela oportunidade de convivência, porque ele vai substituir o ódio pelo amor. Isso mesmo. Muito bem.
Continuaremos a fazer por ti o que pudermos. Resposta: obrigado. Pelo menos encontrei em vós almas caridosas a Deus. Evocação do homem assassinado. Resposta: eis-me aqui. Então a gente já está na 7ª sessão. Então a cada sessão vai vendo uma, né? Que nome tinhas quando vivo? Eu me chamava Pierre Dupont. Então, olha só, não só ele está conversando melhor, como as lembranças já são mais claras, né? Que isso acontece mesmo, a pessoa está desequilibrada, não tem muita lembrança, fica focada naquele pensamento. Então, o pensamento fixo é uma das características da obsessão. A gente ficar com aquele só pensando naquilo ali é um problema, né? Qual era a vossa profissão? Eu era salsicheiro em Castel Nardal, onde meu irmão mais velho, Charles Dupont, assassinou-me com um punhal no meio da noite do dia 6 de maio de 1608. Qual foi a causa do crime? Meu irmão pensou que eu queria cortejar uma mulher a quem ele amava e que eu via com muita frequência, mas ele se enganava, porquanto eu jamais havia pensado nisso. Peraí, esse aí já é outro espírito? Evocação do homem assassinado. Mas ele não tinha sido assassinado pelo de cima lá? Então, o de cima é o assassino, que eu entendi, e esse Uhum. agora é o assassinado por ele. Porque na casa não teve um assassino? Não Sim. teve um É o espírito primitivo é, que vivia lá na... esse aqui é o que ele matou. É o que ele matou. Esse daí não parece que não vivia na casa. Ele só foi invocado, o homem assassinado. Tá vendo aqui, ó, evocação do homem assassinado. Porque agora eles estão resolvendo em outro ponto. Tentando acessar a história dele. Porque assim, ó, a pessoa que assassinou tá começando a melhorar, certo? Sim. Aí eles agora chamaram a pessoa que foi assassinada. Como é que tá falando que foi o irmão dele que matou ele? Exatamente, exatamente. O Charles Dupont, que é o que eles estavam o tempo todo falando, conversando, que ficou 200 anos preso na casa, entendeu? Agora eles chamaram a pessoa que ele matou, que é o irmão dele. Tá vendo, ó? 1608. Isso mesmo. E isso aí foi em 1800 e alguma coisa, então foi mais de 200 anos que ele ficou lá. Como Beleza? ele nos matou. Isso. Eu dormia e ele me feriu na garganta, depois no coração. Ferindo, despertou-me. Quis lutar, mas logo sucumbi. Vós o perdoastes, sim, no momento de sua morte há 200 anos. Com que idade ele morreu? Com 80. Então ele não foi punido em vida? Não. Naquela época não tinha punição, né? Ou então foi um assassinato que ficou escondido, né? Não foi E naquela época as pessoas moravam isoladas, né? Então, tipo, morreu, 1608, né? só falava, sumiu, né? Verdade. Foi embora para Inglaterra. Uhum. Quem foi acusado por vossa morte? Ninguém. Naquele tempo de confusão, prestava-se pouca atenção a tais coisas. Isso de nada adiantaria. Aí, o que você falou, exatamente. O que aconteceu à mulher? Pouco depois foi assassinada em minha casa por meu irmão. Bom, agora a gente conseguiu desvendar. O bom da gente ter dividido em várias é que a história fica com muito mais sentido agora, né? Porque, Dá pra entender o sofrimento. olha que coisa interessante também. Vocês perceberam que ele não perdoou na hora? Ele só perdoou quando o irmão dele morreu. Ou seja, levou uns... 80, Ele morreu com 80. Então imagina Vamos que ele tinha 20, né? Ele tava 50, 60 anos. namorando, né? Começando o namoro. 50, 60 anos, às vezes perseguindo, sem sucesso, né? Ou às vezes não. Ou às vezes ele evoluiu, ele foi para outros lugares e tal, e ele só conseguiu perdoar 50, 60 anos depois. E o tempo também é meio relativo, né? Depois a gente
pode falar um pouco sobre isso. Nossa, a gente ficou um inteirinho falando, né? O Sobre tempo é muito relativo para cada espírito. exatamente. Porque o que é o que a nosso gente tempo falava. é relativo por causa do sol, né? A gente está girando. O E olhando sofrimento pro de sol. cada um é uma coisa, né? Cada um vive o sofrimento de uma forma. Exatamente. E a intensidade é totalmente diferente. Então ele ficou 50, 60 anos para perdoar. Aí quando ele morreu, ele perdoou. Então você vê que o Charles Dupont lá, a pessoa que assassinou, ele nem ficou com o espírito perseguindo ele. Olha para você ver, ele ficou 200 anos sem ter um espírito específico para perseguir ele, porque ele tinha um débito, né? Ele era o mal dele. Ele tinha um resgate. Então, ele ficou 200 anos vendo ele matar o irmão dele, só que o irmão dele já tinha perdoado, mas ele ficava vendo isso por causa dos débitos que ele contraiu. Isso mesmo. Agora, quando o espírito não perdoa e persegue, ainda é pior ainda, né? Porque além de você ter aquela situação para passar, você ainda tem um espírito perseguindo. Com certeza. E além disso, ele assassinou ainda a mulher, a esposa. Então ele assassinou o irmão e assassinou a esposa. Então, e aí, por isso que tem aquela questão. Quando ele já tinha cometido crimes nos planetas primitivos que ele estava, aí teve a oportunidade de reencarnar no planeta melhor. Como ele reencarnou no planeta melhor, ele já tinha mais consciência. Então ele já tinha mais responsabilidade. Então ele sofreu muito mais do que quando ele cometeu esses crimes no outro planeta que ele estava. Olha que interessante a situação. Eu queria saber da próxima vida dele. Mas ali ele já deu uma prévia, ele falou assim que ele pode recuperar, mas que não teria uma vida fácil, né, na vida seguinte, né? Ele teria... Beleza. Por que assassinou? Amor frustrado. Ele a tinha deposado antes de minha morte. Meninas, se quiserem ler, tá? Alguém quer ler? Vou ler então. Por que ele não fala do assassinato dessa mulher? Porque o meu é o pior para ele. Então ele sentiu muito mais Matar o irmão. com o irmão, né? Porque assim, ele gostava da mulher, mas o fato dele achar que o irmão estava querendo tomar a mulher dele foi muito pior, né? E provavelmente ele gostava muito do irmão dele, ele se sentiu muito mal, né? Dele ter Irmão, né? Às vezes já tinha alguma história antes disso também. Provavelmente. Agora eles vão invocar a mulher. Então vai. Evocação da mulher assassinada. Eis-me aqui. Que nome tinhas em vida? Margarete Aeder, Senhora Dupont. Quanto tempo estivestes casada? 5 anos. Pierre nos disse que seu irmão suspeitava de relações criminosas entre vós dois. Isso é verdade? Nenhuma relação criminosa existia entre nós. Não acrediteis nisso. Quanto tempo depois da morte de seu irmão Charles, ele vos assassinou? 2 anos depois. Nossa. Que motivo o impeliu? O ciúme e o desejo de ficar com meu dinheiro. Olha pra você ver, então a história vai só... Então ele não matou ela querendo vingar do irmão dele, né? Achando... Não. Como se fosse um crime de honra. Então tinha mais coisa. Não foi crime de honra. Na verdade foi o ciúme que ele nutria por ela. Então ele assassinou o irmão porque ele já tinha um problema com o ciúme. Então ele viu uma coisa que não existia e... Então, aí que tá, o ciúme já era um problema dele que carregava, seríssimo. E o outro problema, desejo de ficar com dinheiro. Então ele tinha a ganância. Então ele tinha o ciúme e a ganância. Então, o irmão dele ele sentiu mais, por quê? Porque ele deu vazão pro ciúme dele, mas ele achava que o irmão tinha feito alguma coisa. E aí quando ele matou, ele sentiu aquela... Porque ele gostava muito do irmão dele. Agora, o caso dela... Provavelmente ele tinha mais o sentimento de ciúme do que o gostar dela, assim, por assim dizer, né? Mais de Vamos pensar posse, assim. na verdade, Né? Porque tem ciúme, não pode, né? A gente não sabe, mas a gente lendo aqui leva a crer isso, né?
E ele queria ficar, então a vontade de ter o dinheiro dela era mais forte do que o Sentido. sentimento dele, né? E naquela época também, ó, 1608, tudo era no formato de posses. Uhum. Né? Então, os relacionamentos, até mesmo a família era dada de acordo com posse. Uhum. Então, por exemplo, se eu tinha 4 filhos, mas eu não dava conta, eu despachava esses meninos. Não tinha um sentimento, tipo, nossa, eu vou lutar pela minha família. Né? Era tudo muito meio... Cada um por si. Cada um por si. É minha esposa, posse, né? Minha esposa, né? Tenho, né? Podeis relatar as circunstâncias do crime? Ele me agarrou e feriu-me na cabeça, no ateliê de trabalho, com sua faca de salsicheiro. Por isso que ele tinha a roupa de salsicheiro, sujo de sangue e com um punhal na mão. Então ele criou essa imagem no perispírito dele, né? Por isso que as pessoas viam ele assim. Como é que não foi perseguido? Como é que não foi perseguido? Como é que não perseguiram ele, não prenderam ele, não foram à frente, né? Para que tudo era desordem naqueles tempos infortunados? Que a gente tem que lembrar que é o seguinte, a idade das trevas, né, a idade média, né, que a gente fala, né, aquele feudalismo, aquelas coisas todas, foi do ano 500, mais ou menos, do ano 500 até o ano 1500. Então, 1000 anos de trevas, né, que fala, né? Então, como estava em 1608, ainda estava próximo, né, dessa... Então, era tudo muito desorganizado, né, muita injustiça, né? Era caos, era difícil, né? Como assim era época de trevas? A Os Idade espíritos Média, estavam a Idade soltos Média, e depois que foram presos no umbral? não, esse negócio de preso no umbral, como assim preso no umbral? É porque... O plano espiritual é tudo... Não, é porque eu liguei um fato que você falou, que Jesus deu uma nova chance e libertou muitos do umbral. Para dar uma reencarnar. Porque esses mais umbralinos, às vezes, nem querem reencarnar. A época Entendeu? das Então, trevas, aí Jesus abriu as portas para que eles pudessem ter a chance de reencarnar, mesmo que compulsoriamente. Entendeu? Os espíritos trevosos, inteligentes, maldosos, às vezes não querem reencarnar. Então eles estão no umbral, certo? Eles estão nas trevas. Aí, o que Jesus fez? Vamos dar oportunidade para todo mundo reencarnar. Então, esse abriu as portas do umbral é o seguinte, deixa todo mundo reencarnar, entendeu? Agora, a Idade Média, de 500 a 1500, é considerada a Idade das Trevas, porque era tudo muito difícil. Eram os seres mais primitivos. A época, porque a época que o Império Romano caiu, e aí ficava tudo dividido, e aí não tinha lei, e era tudo, tinha escravidão, entendeu? Então era uma época de extremas dificuldades, considerada. Depois você pesquisa lá, Idade Média, Idade das Trevas. Por quê? Por causa de um monte de coisas, situações históricas, guerras, né? O que você ia falar, Leandro? Eu ia falar isso também, é porque foi considerado assim, existem 2 marcos da gente chamar de Idade das Trevas. Primeiro por nós, homens da Terra. Porque nesse período, né, de 500 a 1500, foi deflagrado a religião católica, ela assume como sendo o poder máximo de um Estado. Então, com Constantino morto, agora só tem a igreja como dominante. Então a igreja passa então a intervir em todas as relações. E aí quando ela vai intervir, são homens dando ordens. Então o que faz? Prega-se então algumas culturas. Por exemplo, as mulheres passam a ser tratadas como bruxas. Então eu queimo elas. Então você me mostra o calcanhar, tu é bruxa, eu vou te queimar. Então foi uma onda de pressão, de retaliação humana mesmo. Foi um período muito forte. Pelo medo, né? Medo, escravidão, dominação. A Europa, ela foi totalmente controlada por essas leis. Aí pro lado espiritual, Cristo veio na Terra. Ali foi um marco de divisão da evolução do nosso planeta. A gente saiu do planeta primitivo
para um planeta de provas e regeneração. Lembra? Prova e expiação, prova e expiação. Lembra? Uhum. Dos planetas. Então, a vinda do Cristo foi um marco da saída do nosso planeta. A gente deixou de ser um planeta primitivo e entramos num planeta de provas e expiações. Só que para mudar, a gente precisa de onda. Né? Quem que foi a primeira onda? Então, abre-se as portas, encarna-se quem poderia encarnar ainda nesse processo e depois se fecha. Ou seja, aí é todo aquele espírito primitivo não tem mais lugar aqui. Então, esse período de 1000 anos foi exatamente esse giro. E aí depois vem o iluminismo. Então, esses espíritos não puderam mais encarnar no nosso planeta. Então, aí no lado espiritual, essa é a idade das trevas. E vai acontecer com a gente. Então, a gente vai passar pelo marco de regeneração, e aí vem uma abertura, e depois não se pode mais, entendeu? Que essa abertura já aconteceu, né, que a gente falando, que nos anos 2000 fechou. Aí agora reencarna os espíritos que querem o bem, né? Eu só não lembro se... porque aí no livro A Caminho da Luz fala melhor sobre essa questão das mudanças. São 1000 anos agora. Né? Então, quando a gente fala de regeneração para o nosso globo, né? Então, do ano 2000 ao ano 3000 serão 1000 anos de transformação. Assim como foi da idade primitiva para provas. Porque, se eu não me engano, Leandro, quando foi que aconteceu a mudança para planeta primitivo, para provas e expiação, se eu não me engano, lá no A Caminho da Luz, foi antes um pouquinho, foi quando os hebreus começaram com um Deus único. E aí teve essa... Enfim... Tá ali. nessa, mais ou menos nessa época, porque antes dos capelinos virem, e no começo que eles vieram, era planeta primitivo. Tanto é que era um resgate para eles, né? Ficar no planeta primitivo, ajudar as pessoas desse planeta primitivo. Aí chegou um certo ponto, que agora eu não lembro se na primeira revelação, que aí mudou para provas e expiação. Aí a gente lembra assim, né? Se a gente for olhar para o processo, então primeiro vem os povos, aí depois vem os hebreus, né, com toda a história de Canaã, a conquista de Israel, e aí vem os filhos de Judá, né, e aí divide o povo, as 12 tribos. Aí dessas 12 tribos, aí a gente vem o segmento da família de Davi, né, que aí nesse processo eu já tenho o fim do plano do mundo primitivo, ele já está ali. Então quando vem rei Davi, basicamente o ambiente primitivo o planeta já deixou de ser, de estar. E aí daí 100 e poucos anos, 200 e poucos anos, já vem Cristo. E as idades cronológicas também é difícil de afirmar, porque ninguém registrava tempo naquela época. E querendo ou não, as transições, elas se graduam, né? Infinitamente nessas... Às vezes, uma transição pode, vamos supor, um ciclo pode demorar mais. Por exemplo, de primitivo para prova de expiação, pode demorar mais, de repente o homem continuar nesse processo. É claro que tem um limite, né, que é o limite do ciclo planetário. Existe uma como é que fala? Uma elasticidade aí, mas existe um limite também. Aí o limite é quando? Quando precisa trocar de ciclo, aí quem não está acompanhando é degradado, entendeu? E foi exatamente esse limite que aconteceu agora, lembra? Em 69 já era para ter passado para regeneração, aí Jesus pediu mais 50 anos, aí teve uma extensão um pouquinho, para dar oportunidade para mais pessoas, e aí essa extensão acabou, 2057 já muda o ciclo, aí já não tem mais jeito, aí quem não acompanha... E aí o que acontece é o seguinte... quando Jesus foi crucificado e aí os hebreus perderam a oportunidade de ser o povo que ia unir os outros povos e guiar os povos para a regeneração, porque os hebreus tinham essa missão. Só que quando eles começaram a guerrear e começaram, aí finalizou com eles crucificando Cristo, eles perderam essa oportunidade que eles tiveram. E eles passaram por todas aquelas situações, aqueles resgates, aquelas provas e tal.
E aí quando eles também, que aí Jesus pediu para os apóstolos divulgar o evangelho. Aí quando o evangelho de Jesus foi deturpado, eles usaram para dominar, que culminou com aquele concílio, que eles mudaram a palavra reencarnação para ressurreição e a religião se tornou oficial, a católica, aí foi um marco que entrou na Idade das Trevas. Por quê? Por causa do que o homem fez com Jesus, com o cristianismo. Então, a própria atitude do homem levou a ter essa Idade das Trevas, que seria como se fosse uma expiação de tudo que foi feito com a vinda de Jesus. Entendeu? Um livro que fala muito bem, além do A Caminho da Luz, é o livro Emmanuel. Lembra desse livro? Emmanuel, que é o próprio nome. Que aí ele fala sobre todo esse processo da Igreja Católica, do que fizeram nessa idade, dessa parte da Idade das Trevas, e por que aconteceu isso. A Emmanuel vai desenvolvendo isso. É interessante ler. Então, como que a gente chegou nesse ponto? Sei. Ela falou Agora- Eu sei que a gente foi legal. Ela falou sobre a questão das zonas uralinas se abrindo e eles chegando, aí verdade. você trouxe esse asterisco para explicar sobre a encarnação deles. É verdade. Por que se abre, né, as portas? Aí é chamado de Idade das Trevas por conta disso, desse resgate, dessa expiação. Porque aí, como a gente usou o cristianismo para o mal, né, aí teve todo esse resgate coletivo, né? Bom, acho que a gente pode... então, a gente parou aqui, né? Tudo era desordem naqueles tempos infortunados. Então, eram tempos também que favorecia a pessoa materialmente não ter nenhum tipo de punição, né? Aí a gente sabe que a punição é da própria consciência, mas materialmente não tinha punição. Então, toda a punição, o resgate dele foi espiritualmente falando, porque como é que ele ia ser punido se não tinha, as leis não eram tão, né? Então, todo o resgate dele foi a nível espiritual, né? O fato de ele ter que ficar 200 anos, né? Então é isso, a gente parou então na questão número 100. Beleza. Ótimo. Não, tem que ver aqui não. Quê? Não. Não. Ah, eu tô te você também.